Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Mais um dia aqui no áudio sobre finanças, vida financeira. E hoje eu estou com uma meditação muito séria, falar com você aqui, um assunto muito importante, que é o pagamento, o ordenado, o prolabore, não importa como você quer chamar, de um ministro do Evangelho. O direito que um pastor tem de viver do Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Esse capítulo 9, é recheado de muitas instruções sobre esse assunto. Mas eu vou começar pelo versículo 14, que diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Olha que coisa interessante. É uma ordenança de Jesus. Ele falou isso em Mateus, falou isso mandando os discípulos pregar o evangelho, não levar nada, e ele falou que digno é o trabalhador do seu salário. Quer dizer, Paulo repete isso dizendo o seguinte: é uma ordenança do Senhor que os que vivem, os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Então não é nada demais um pastor que vive de tempo integral para a igreja ter o seu sustento. É claro que ele não pode ganhar mais do que a igreja pode pagar, do que a igreja pode remunerá-lo. Ele tem que ser coerente dentro da realidade da igreja que ele dirige, que ele pastoreia. Domingo eu fiz uma pergunta para a igreja e alguns irmãos concordaram comigo. Eu perguntei: quem conhece algum pastor rico? Alguém falou: eu conheço. Não, eu disse que conhece pessoalmente. Ele te conhece, você conhece ele pessoalmente. Não conhece nenhum, né? Agora, quem conhece um pastor pobre pessoalmente? Um monte de gente levantou a mão dizendo que sim. A maioria dos pastores são pobres. A mídia tenta enfiar de goela abaixo das pessoas que a maioria dos pastores são ricos, mas é mentira. A maioria dos pastores são pobres. E pessoalmente, eu conheço um ou dois ricos, um ou dois. Mas a grande maioria, uma grande quantidade de pastores que eu conheço pessoalmente, sou íntimo deles, sou amigo deles, são pobres. Essa é a grande realidade. E Paulo faz uma defesa sobre o direito apostólico, o direito dele ganhar, de receber. E ele faz aqui algumas críticas à igreja de Coríntios que estavam negando, vamos dizer assim, o prolabore, o pagamento, o sustento de Paulo. Ele diz no versículo 2 assim, ó, capítulo 9, versículo 2: se eu não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3: a minha defesa perante os que me interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? Versículo 5: também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, ou seja, da esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Olha o que Paulo está falando. É claro que você sabe que Paulo fazia tendas, mas ele fazia tendas não porque ele queria fazer tenda, ele queria ter mais tempo para o evangelho. Mas ele, em uma circunstância na vida dele, ele não podia deixar de trabalhar. E ele questionou os outros apóstolos que tinham deixado os seus afazeres. Pedro largou a pesca, Mateus largou a alfândega,
e tantos outros largaram as suas atividades e foram pregar o evangelho, mas Paulo continuou fazendo tendas, ele e Barnabé com seus ofícios. E ele diz no versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Aí o versículo 7 diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? E outra versão é, quem milita à sua própria custa? Ou seja, a pessoa vai para a guerra, ainda tem que pagar para ir para a guerra? Ele vai para a batalha, ele tem que pagar para ir para a batalha? Aí o versículo de número 7 ainda, na parte B, diz, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, ou quando debulha, tem versão que fala debulha. Acaso é boi que Deus se preocupa? Ou é, porventura, por nós que ele diz? Certo que é por nós, que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Ou seja, quem está lavrando a terra, ele tem que ter esperança de colher um dia. O que pisa o trigo, faça com esperança de receber parte que lhe é devida. Ou seja, quem está na lavoura, quem está cuidando do rebanho, tem que trabalhar com esperança. Ou seja, eu estou trabalhando hoje, mas amanhã eu vou ter o meu sustento. Versículo 11. Se nós semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ou seja, não temos o mesmo direito? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Quer dizer, o Paulo, junto com Barnabé, submetia o trabalho para não escandalizar, para não criar obstáculo, para não criar. Mas o direito de receber era correto. Então ele está reivindicando esse direito importante aqui. Versículo de número 13 diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. Versículo 14 que eu tinha lido no início. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. E Paulo está dizendo o seguinte, que ele tinha esse direito, mas os irmãos não estavam cumprindo esse direito. Versículo 16, para a gente terminar, para não ficar longo, diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque de mim, porque ai de mim, né, se não pregar o evangelho. Quer dizer, Paulo se sentia na obrigação de pregar o evangelho, mesmo sendo difícil, porque o tempo realmente é complicado. Quando uma pessoa, um ministro do evangelho, um pastor, ele tem tempo integral, fica muito mais fácil ele pregar. Então, por isso que a contribuição, dízimo, oferta, não é só para construir igreja,
para comprar microfone, equipamento de som, instrumentos. Não, até pode ter. Mas a prioridade da contribuição na igreja é para se pregar o evangelho. Então, quando a gente pega uma oferta e lança para missões, ou para a igreja local, para a igreja ter a manutenção da igreja, é bíblico. Quando o pastor da igreja, o seu pastor, vive da renda daquela igreja, tá? É bíblico. Existem muitos irmãos que ainda não estão preparados para essa conversa. Muitos não estão preparados para esse assunto. Acham que o pastor ele tem que trabalhar e ainda cuidar da igreja. E eu poderia ficar aqui fazendo um áudio durante horas para mostrar para você que um pastor com tempo, com a cabeça tranquila, sem conta, sem dívida, sem se embaraçar com o negócio desta vida, sem se envolver com negócios, ele está muito mais preparado para cuidar da igreja do que aquele que está cuidando da igreja e muitas vezes é pedreiro, muitas vezes é motorista de Uber, de aplicativo, muitas vezes é pintor, muitas vezes é servente, muitas vezes é CLT, trabalho de carteira assinada, e por aí afora. Eu espero que esse áudio tenha tocado no teu coração e que você compreenda a palavra. Pegue uma parte da sua oferta, do seu salário, pegue uma oferta, pegue um dízimo e contribui. Tenho certeza que a tua semente vai brotar e vai prosperar para a glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.